Modéstia à parte. Gênesis 26, versículo 1. Amém? Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a tua esposa, como pois dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Querido, nós vemos aqui nesse texto que assim como Deus se revelou a Abraão, pai de Isaque, Deus também se revelou a Isaque para dar a ele uma direção. Olhamos lá em Gênesis 12, nós podemos ver Deus se manifestando a Abraão, dizendo a ele: Abraão, saia. A ele não era ainda Abraão, era Abrão. Saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. Deus aparece a Abraão e se revela a ele. E aqui em Gênesis 26, nós vemos Deus aparecendo a Isaque, se revelando a ele, para dar a ele também uma direção. Aquela época de Isaque, aqui nesse momento, era uma época muito difícil. Era uma época dolorosa. A Bíblia diz que havia fome. Havia uma grande fome, querido, ali nos dias de Isaque. E Deus se revela a Isaque, e no momento em que Deus se revela a Isaque, Deus fala a ele reafirmando as promessas feitas, a aliança, querido, que Deus tinha com Abraão. Deus reafirma essas promessas. E deu ali a Isaque, naquele momento, a garantia
do cumprimento, querido, daquelas promessas, a garantia de que o Senhor seria com ele, a garantia de que Deus o abençoaria. Deus fez ali com Isaac também uma aliança, confirmando, querido, o juramento que ele tinha feito a Abraão. Deus reafirma isso. E no versículo 6, Deus fala assim para ele: Isaac. Ou melhor dizendo, a Bíblia diz que Isaac ouve o direcionamento de Deus, e a Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar. Ou seja, Isaac, ele ouve o que Deus fala e ele obedece. E no versículo 12, nós encontramos, querido, algo onde a Bíblia diz assim: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, naquele mesmo ano de dificuldade, no mesmo ano de escassez, no mesmo ano em que havia seca, no mesmo ano, querido, de coisas difíceis, no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais do que ele semeou. Isaac colheu 100 por 1. Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele semeou. E eu te pergunto, querido, nesta noite, Isaac colheu 100 vezes mais porque a terra era boa? Isaac colheu desta maneira porque o lugar era bom? A Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais porque o Senhor o quê? O abençoava. A obediência, querido, ao direcionamento de Deus, fez com que Isaac, querido, colhesse. Agora, irmãos, é muito bom a gente entender algo. Você obedecer uma direção, quando tudo vai bem, é totalmente diferente de você obedecer uma direção quando tudo é contrário. Você obedecer uma direção na bonança é diferente de você obedecer na escassez. Você obedecer uma direção quando ela vai contra o que você pensa é diferente de você obedecer da forma que você pensa. Isaac obedece a Deus no tempo da escassez, no tempo da tribulação. Isaac, não desças ao Egito. Porque o Egito, querido, aparentemente era o quê? A solução. O Egito aparentemente era a melhor saída. E a gente tem que ter muito cuidado, querido, com isso. Porque às vezes o mais fácil não é a saída. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos não é um Deus de atalhos. O Deus que nós servimos é um Deus de caminhos. E muitas vezes nós queremos pegar atalhos porque achamos que é mais o quê? Né? Mais fácil, mais curto. A gente quer às vezes pegar um atalho porque a gente imagina que vai ser mais rápido.
O Deus que nós servimos não é Deus de atalhos, o Deus que nós servimos é Deus de caminhos. E Deus falou claramente a ele: não desças ao Egito, não retroceda, não caia da fé, não se desvie, Isaac, não faça isso. Para você hoje, o Egito parece ser o escape, mas Isaac, fica na terra que eu te disser, e eu serei contigo, eu vou confirmar todas as promessas que eu fiz a teu pai Abraão. Permaneça debaixo da minha direção, não siga o seu enganoso coração, Isaac. Sabe, querido, às vezes nós temos a mania de falar assim, ó, porque às vezes a gente não tem a resposta, porque a gente não é obrigado a ter resposta para todas as coisas. É verdade ou não? E a gente às vezes, querido, querendo ter uma resposta, ou querendo dar uma resposta para alguém, fala assim: faz o que o seu coração diz. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente o quê? Corrupto. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente o quê? Corrupto. O que nós precisamos fazer é aquilo que Deus diz, não o que o nosso coração diz. Se o nosso coração diz de acordo com a palavra de Deus, aí a gente pode seguir o nosso coração. Não é verdade? Quantos estão me entendendo? Diz aleluia. Isaac imaginava no coração dele escassez na terra, Canaã estava em fome naqueles dias, em seca. Ele imaginava o Egito, uma potência, a maior potência daquela época. Vou para o Egito, Mas Deus é bom, né, querido? Deus, Ele não desiste de nós. Como eu preguei domingo, né? Deus não desiste. Fala aos discípulos para irem para Galileia, mas também fala para Pedro. Deus não desiste. Deus apareceu a Isaac. Porque, irmãos, nós que somos crentes no Senhor, nós que somos servos de Deus, que oramos, que lemos a Bíblia, e temos temor a Deus, o Espírito Santo, querido, sempre vai falar conosco. Ele sempre vai ser a balança na nossa vida. A luz sempre vai acender dentro de nós se a gente começar a andar na linha de fundo. A luz sempre vai acender primeiro. E Deus fala a Isaac: faça isso não, Isaac. Parece ser uma coisa boa, um atalho. Isaac, semeia aqui no lugar que eu vou te mostrar. Vai ser mais difícil. É mais difícil acreditar nisso agora, Isaac. Mas semeie, Isaac, fique no lugar que eu te disser, porque eu serei contigo. Sabe por quê, querido? Porque qualquer lugar se torna fértil, querido, quando Deus age. Qualquer lugar se torna produtivo quando Deus age. Qualquer lugar torna-se abençoado, querido, com uma intervenção de Deus. A fertilidade, querido, de um lugar
não vem do lugar em si, mas vem de Deus, vem do Senhor. Não depende das circunstâncias, não depende, querido, da natureza, não depende do ambiente, depende do próprio Deus. Porque Deus, Ele não conhece limites. Amém? Dá um abraço no seu irmão e fala assim: querido, quem conhece limites é você e eu. O Deus que nós servimos não conhece limites. Não era a terra, pode aplaudir o Senhor. Não era a terra, mas era Deus. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz assim: Isaque colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia poderia dizer assim: Isaque colheu 100 vezes mais, porque a terra era boa. Mas a Bíblia diz assim: Isaque colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Foi a intervenção de Deus, foi o agir de Deus que fez com que a terra produzisse. Foi o agir de Deus que fez com que Isaque colhesse 100 vezes mais. Foi o agir de Deus que levou Isaque, querido, a ser abençoado. Não era por causa do lugar, mas por causa do próprio Deus. Ah, irmãos, não importa, querido, o lugar, não importa as condições. Isaque prosperou numa terra de dificuldade, porque Deus o abençoava. Eu lembro quando me veio agora na mente, quando nós nos convertemos, ele já foi para a glória, esse irmão, mas os filhos dele são vivos, talvez até me ouçam. A gente brincava quando ele ia pregar, às vezes quando o pastor dava oportunidade para ele ministrar oferta, irmão Manuel, ele sempre usava esse texto. Aí quando chegava lá no versículo 12, a gente era tudo jovem, e jovem é cheio de jovem é jovem, né, irmãos? Por isso que a gente mais velho tem que ter paciência com eles, porque jovem é jovem, e um dia a gente foi jovem, né? Aí a gente já sabia, quando ele chegava, Isaque colheu 100 vezes mais, porque o Senhor, aí a gente imitava, o abençoava. Era por causa da bênção de Deus, não por causa do lugar. Agora, querido, existe uma coisa que a gente precisa entender também. Não é porque há escassez, não é porque há dificuldade, que eu tenho que deixar de semear. Semeie, querido, no tempo da dificuldade. Não deixe de semear por causa das dificuldades. Me está vindo agora também na memória, quando eu estava fazendo curso de obreiro. Era totalmente diferente naquela época. Alguns irmãos aqui vão lembrar. Pastor Roberto Cavarnaghi, americano. Se você chegasse 10 minutos atrasado na aula, você não entrava. Se você não entregasse um chubalho,
falava assim, um chubalho. No dia que ele marcava, no outro dia ele não pegava. E o assistente dele era o JC, o Júlio César. E o Júlio César não pegava de jeito nenhum, ele obedecia à risca o que ele falava. Quando eu fazia curso de obreiro, um dia fomos fazer um trabalho de grupo e eu sentei com um irmão, que eu conheci ele naquele dia, um empresário. Tinha falido. Uns anos atrás, antes daquele dia que eu conheci. E a gente, conversando, desenvolvemos uma conversa e tal. E ele falou algo para mim, falou assim, Clébio, eu quebrei. E um dia Deus falou assim para mim, você não vai deixar de semear. Você vai semear do seu prejuízo. Se você tomar 100 mil de prejuízo, isso é loucura, né? Se você tomar 100 mil de prejuízo no mês, você vai dizimar em cima dos 100 mil que você tomou de prejuízo. Você vai dar 10. O cara está tendo prejuízo, ainda te semear 10. Deus falou com ele. E Deus mudou a vida dele, se tornou próspero. Prosperou de uma maneira, não vou falar o nome aqui, para não expor o irmão. Não deixe de semear, querido, por causa da dificuldade. O ser humano, querido, ele tem uma mania muito feia. Quando ele começa, porque todos nós, querido, vivemos ventos contrários. Sim ou não? Quem já passou dificuldade aqui, pisca os olhos. Todos nós. O dia mau existe para todo mundo. Existe. E o ser humano, ele tem uma péssima mania. Quando vem a dificuldade, a primeira coisa que ele faz, querido, é deixar de ser intenso em Deus, deixar de semear em Deus. Deus vai entender. Deus vai entender. Vem a dificuldade, querido, em vez de ele firmar mais na igreja, ele some da igreja. E ainda tem uns, querido, que se você insistir, ficar ligando, indo atrás, ele começa a achar que você está querendo entrar na vida dele. E aí, se você não vai atrás, se você não corre, não vai atrás, fala para todo mundo que ninguém nunca deu moral. O ser humano é assim. Isaac, querido, obedeceu a Deus. Semeou no dia da dificuldade. Não deixou de semear por causa que a terra era seca. Não deixou de semear porque ele estava nos dias terríveis. Deus falou com ele e ele semeou. O segredo de Isaac não foi olhar, querido, mais para as dificuldades. Quando Deus falou para ele, ele tirou os olhos das dificuldades e semeou. Nós não podemos nos intimidar, querido, diante das dificuldades. Nós não podemos nos intimidar diante dos desafios. Pelo contrário, nós devemos avançar. Mesmo com medo, mas se é tu mesmo, Senhor, manda-me ir até o Senhor. Os discípulos, quando viram o Senhor chegando na madrugada, andando por sobre as águas, acharam que era um fantasma. O Senhor falou, não temas, sou eu. Pedro olhou, impetuoso, mas corajoso, falou, se é o Senhor mesmo, me manda ir até aí. Pode vir, Pedro. Porque, querido, a gente tem mania de falar só que Pedro afundou, mas a gente esquece que ele desceu do barco.
A gente esquece que ele desceu do barco e andou por sobre as águas. Depois, quando ele olhou para a dificuldade, ele afundou, mas a gente esquece que ele andou. Eu só sei de 2 homens que andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Se é o Senhor mesmo, me manda aí até o Senhor. Pode vir, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Querido, nós não podemos nos intimidar por causa dos desafios, por causa das dificuldades. A gente tem que avançar, a gente tem, querido, de prosseguir. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Isaac colheu 100 vezes mais, porque ele não deixou de semear por causa da dificuldade. Isaac colheu 100 vezes mais porque entendeu que não era o lugar, era Deus. Isaac colheu, querido, 100 vezes mais porque obedeceu à direção de Deus. Amém? Querido, o Senhor é um Senhor de caminhos e não de atalhos. Continue firme, continue obedecendo. Pode até, querido, no seu relógio natural, achar que está demorando. Pode até, querido, você achar, eu achar no meu relógio que está demorando. Mas Ele é Deus de caminho. E aquilo que o Senhor faz, Ele faz bem feito. Amém, querido? Aquilo que o Senhor faz, Ele faz bem feito. Na cruz do Calvário, o que Ele declarou? Pai, está o quê? Consumado. A terra escureceu. O diabo achava naquele momento que estava o quê? Vencendo. Mas o que Jesus fez foi bem feito. E ele declara: Pai, está consumado. Então creia. Não crie atalhos não, tá, irmão? Vou dar uma ajudinha para Deus. A gente é cheio dessas manias, né, irmão? Não, vou dar uma ajudinha para Deus, porque Ele está precisando, afinal. Querido, quem é limitado é você e eu. Deus não. Ele não conhece limites. Isaac experimentou um milagre. A Bíblia diz que ele prosperou, enriqueceu-se e se tornou o quê? Riquíssimo. No mesmo ano. Iniciou, querido, janeiro comendo maxixe. E olha que os nordestinos aí gostam de maxixe, né? Sim ou não? Eu também gosto. Um dia numa viagem no Maranhão, parei num lugar, o que tinha para comer era feijão com maxixe. Falei, é isso mesmo, nós vamos comer. Minha trupe não comeu não, eu comi. Amém? E querido, estou falando aqui maxixe, porque maxixe é uma coisa simples, baratinha. Iniciou em janeiro comendo maxixe, querido. Terminou o ano comendo filé mignon suíno. Aleluia. Hã? Terminou o ano comendo filé mignon suíno. Porque ele obedeceu. Porque ele entendeu que não era o lugar, era Deus que ia fazer. Porque ele não deixou de semear na dificuldade. Amém? Você crê? O Deus que você serve é o Deus do impossível. Para Ele não há limites. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E de pé, querido, já pega esse envelope que está aí na sua cartela. Amém? Porque nós vamos orar pela sua vida financeira também.
e você vai entregar a sua oferta, você vai entregar o seu dízimo, você vai fazer como Isaac, você vai semear, você vai plantar, querido, e você vai colher em nome de Jesus. Aleluia, amém? Então feche os seus olhos, querido. Deus vai falar com você agora, no momento que você estiver orando. Qual é a oferta que você vai plantar agora, que você vai semear como Isaac? Querido, entenda, a gente só colhe o que planta, amém, querido, em nome de Jesus. Então comece a orar, ore pela sua vida. Talvez, querido, você está vivendo um tempo de sequidão, de escassez, como Isaac estava, querido, vivendo naqueles dias, mas Deus falou com ele, Deus se manifestou a ele, e eu creio que Deus está falando com você agora. Deus te trouxe aqui hoje, nesta quarta-feira, querido, dia 3 de agosto, querido, às 20 horas, para ministrar o seu coração, para falar a você, querido, para te abençoar, para te fortalecer. Então fica ligado, meu irmão, fica ligado em nome de Jesus. Ore ao Senhor, em nome de Jesus, ore a Deus. Fala: Senhor, eu creio, o Senhor está falando comigo, o Senhor está ministrando na minha vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, ministra agora no coração do meu irmão, Senhor, este que chegou aqui hoje, meu Deus, em nome de Jesus, cabisbaixo, Senhor, entristecido, angustiado, oh Senhor, até mesmo desesperado, Senhor, que ele saia daqui hoje, Senhor, como Isaac, Senhor, saiu daquele diálogo contigo. Senhor, eu creio que o Senhor está falando, o Senhor está ministrando, o Senhor está tocando, Senhor, de uma maneira poderosa na vida dos meus irmãos. Abençoe agora cada um, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto louvamos, você vai colocar no envelope a oferta que o Espírito Santo está falando a você. Oh, você vai colocar nesse envelope o seu dízimo, em nome de Jesus. Se você quer usar o cartão, Pastor Rubens está lá atrás, o Pix está projetado aí também. Enquanto louvamos, coloca a sua oferta, em nome de Jesus. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Oh, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Levante as suas mãos e declare: Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo de novo, em fé, levante a sua rompendo oferta, em fé. declare com a sua oferta, o seu Minha envelope vida levantado. se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo De em novo, para fé, encerrar, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
rompendo em fé. Aleluia! Fala assim comigo, a cada dia, bem forte, a cada dia,